puder responder nesse gancho, a minha pergunta aqui, qual é o tipo de comportamento que você acha ideal para a sua defesa? Tipo de defesa, uma defesa forte, ou uma defesa de marcação forte, alta, ou uma defesa ágil, de velocidade? Equilibrar as duas, boa tarde. Não dá para a gente fugir de ser só de uma forma. O futebol não consegue ser só de uma forma. Eu não consigo viver assim. Tem um processo de organização, de cobertura, que a linha de 4 ela tem essa situação. Mas tu também, e o processo defensivo não é só dos seus defensores, ele é do conjunto, ele é da equipe. A equipe se defende, a equipe ataca. Aquele princípio que eu falo que tem que atacar é número de jogadores mais do que sistema, também serve no processo defensivo. Tite, boa noite. Quando você se apresentou, quando você acertou com a seleção, você deixou bem claro que se dirigiu até a sede da CBF e a perna estava tremendo. Para quem vai ser sua última ligação nesse trajeto hotel, estádio? O que você quer ouvir da sua esposa? O que você quer ouvir da sua filha, dessa sua estreia? E você vai dormir essa noite? Eu vou dizer para ti que eu estou muito mais em paz, ansioso ainda, mas muito mais tranquilo. Por quê? Porque todo aquele processo de preparação, ele vem no dia a dia acontecendo. Aquelas relações que elas são as relações humanas de conhecer, de conviver, de saber do atleta, de saber o que o técnico pensa, o que ele fala, o que ele faz, o que ele diz, que tipo de trabalho ele vai a campo. Ele, de alguma forma, ele já se conduziu. A gente tentou potencializar isso em relação aos trabalhos, em relação aos vídeos, em relação às conversas. Muito mais tranquilo, mas confesso ainda ansioso também. Titi, você certamente conhece o Equador e o Gustavo Quinteiros, mas o Gustavo Quinteiros não tem ideia do gráfico do Tite, porque ele ainda não jogou, os treinos também não foram abertos. Durante quanto tempo no jogo isso faz efeito? Quanto tempo de vantagem você acha no jogo que você vai ter pelo seu adversário não te conhecer, ou não conhecer a seleção que você vai comandar? É difícil responder. Eu vou pegar uma parte de uma entrevista, se essa entrevista foi real e fidedigna dele, dizendo assim de que iria levar vantagem em função de eu ser um técnico novo com a seleção e que o processo de organização dela ficava prejudicado. Isso é uma parte da verdade. A outra parte dela é que também ele não vai ser sabedor das características daquilo que a gente tenta montar ou moldar em relação à equipe. Talvez aí possa se equilibrar as duas situações, vantagens ou desvantagens. Tite, aqui atrás, Tite, a expectativa é a seguinte: você comandou no treinamento, todos os treinamentos fechados, e quando nós entramos, deu para ver uma formação de time. Esse time é o que vai jogar. Você fechou os treinos mais pelaquela bola parada, aquela movimentação diferenciada, ou você fechou para esconder mesmo a escalação do Brasil? Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casimiro, Renato, Paulinho, William, Gabriel Jesus, Neymar. Sensacional. Podemos ir embora, podemos levantar. Vamos ficar. Você marcou a coletiva. Está escalado, então. Bem, Tite. Queria que você falasse um pouco sobre a escolha do seu capitão, a pouco você teve a Miranda. Depois do jogo, você imagens que você gostaria de ser o capitão. Você tinha algumas possibilidades. Daniel Alves, com maior número de condições, Renato Augusto, muitas vezes foi o seu capitão do Corinthians. E você optou pelo Miranda, aproveita muita experiência. Por que o Miranda e como foi essa decisão? A gente traz, em relação ao trabalho anterior, também um legado de capitania, de jogadores que são importantes, que são respeitados pela sua conduta, pela sua forma de ser, como um exemplo, dentro e fora do campo. O Miranda tem esse perfil, assim como tem uma série de outros jogadores, e que possivelmente em outras partidas, aí tem uma série de outros jogadores que vão também assumir a responsabilidade de capitania, de dividir a responsabilidade de ser um protagonista também em termos de liderança. Tite, tudo bem? O Gabriel Jesus, na Olimpíada, teve uma mudança de posição
durante a competição foi muito elogiado. Renato Portillo fazia muito recente de marcação, o Micali elogiou muito esse senso também de marcação, voltando para ajudar ali na lateral. É assim que você pretende usar o Gabriel Jesus? O Gabriel Jesus na segunda parte da Olimpíada? Ou vai ser o Gabriel Jesus artilheiro brasileiro? Eu digo assim, qual é que é a ideia, eu entendi, e essa é um segundo plano, é um plano B, também de ajuste tático, mas o que o treinador da seleção brasileira procurou fazer? Para que a gente compreenda, para criticar ou elogiar. Ver os atletas onde eles jogam nas suas equipes, que sistema e que posição, função eles exercem. Com exceção, talvez, do Gabigol, do Gabriel, que, pelo fato dele ter jogado bem na seleção, como 9, como jogador de referência, ter feito gol e ter tido boas participações, eu trouxe também com essa possibilidade. O Gabriel Jesus, ele é o goleador do Campeonato Brasileiro, jogando como um jogador terminal. O William, onde ele joga. Neymar, onde ele joga. Renato, onde ele joga. Paulinho, onde ele joga. Casimiro, onde ele joga. Marcelo, onde ele joga. Miranda, onde ele joga. Né? Essa é a minha ideia. Dar posição, função para os atletas. E aí ter sempre 6 numa ação ofensiva. Isso não é bom. Isso como ideia não é minha, é da maioria dos clubes brasileiros de onde eles jogam. 6 numa ação ofensiva. Tite, aqui ao seu lado direito. Como que Deus não tem base do seu time, que vai ser o primeiro jogo, se ele, por exemplo, resolveu passar esses últimos dias assistindo vídeos do Corinthians do ano passado, ele pode ter tirado uma boa ideia do que vai ter pela frente ou vai quebrar a cara? Se ele assistiu o Corinthians, ele vai ver o Renato, mas ele vai ter que assistir o Chelsea, ele vai ter que assistir o Real Madrid, ele vai ter que assistir os outros todos, porque os jogadores nas suas... vai ter um trabalhinho também, porque basicamente é respeitando as posições onde os atletas jogam nos seus clubes. Essa é a ideia. Eu, se fosse atleta, eu me remetia a isso. Se eu fosse atleta e fosse para a seleção, não tive essa oportunidade. Mas eu gostaria que me dessem assim, ó, me coloca onde eu me sinto bem. Aliás, o Zagallo falou isso para mim. Dizer assim, um dos grandes desafios é nós sermos simples. Colocar o jogador no seu lugar, onde ele se sente confiança, onde ele joga, onde é o seu melhor desempenho. Esse é o outro estágio. É o estágio de equilibrar setores, sim. Aí é um desafio maior que, infelizmente, o técnico da seleção não tem tempo de treinar, mas procura ajustar. Tite, a tua direita aqui. Boa sorte, principalmente bom trabalho. Obrigado. Sobre essas diferenças, segue um pouquinho do jogo, essas diferenças de treinar em clube e treinar em seleção. Você mesmo contou que seria uma dificuldade, teria que se adaptar um pouquinho. Como é que foi para você entregar uma lista de reforços de 23 homens e receber essa lista inteira? A convocação é a lista de reforços do técnico de seleção, né? Como é que foi receber chamar os 23, receber os 23 e esse ser o primeiro trabalho com seleção brasileira, período apertado, toda essa adaptação aí, já que é teu primeiro momento à frente da seleção brasileira, Tite? Olha, eu não vou ficar organizando as minhas ideias para falar aquilo que eu sinto, cara. Eu vou dizer o que eu sinto dos atletas, um orgulho muito grande de vir para a seleção, de um prazer muito grande, e vou dizer, não estou falando isso como demagogia, e a maior motivação deles é poder fazer um bom jogo, jogar bem e ter um bom resultado. E ter o reconhecimento de vocês da imprensa, ter o reconhecimento do técnico, ter o reconhecimento do garoto que vem. Isso é o que fascina. Né? Então, isso eu olhava e digo, pô. E aí no contato, no dia a dia a gente vê, e na conversa que a gente teve, e é uma relação pessoal que vai tendo. E não só com eles, mas com a staff todo. Vinícius, a gente conversou com todos nós, e quanto a gente tem de desafiador, de tão curto espaço de tempo montar a equipe, formar a equipe. Tite, 5 técnicos estão estreando nessa 7ª rodada. Brasil, você, boa sorte. Pausa lá na Argentina, Guarce, lá no Paraguai, Bolívia e Venezuela. Começa uma nova eliminatória, talvez? Lembrando que o Chile já trocou. Desafios para nós 5. Então não dá para ficar lamentando, é desafiador, é oportunidade. Da mesma forma, eu sei que
que jogar aqui, nós estamos enfrentando um adversário onde tem 4 pontos de diferença conosco, que nos merece o respeito, mas nós temos também a grandeza e a ambição de fazer um grande jogo aqui, independentemente de estar assumindo, independentemente desse curto espaço de tempo. Mire, buenas tardes. Acá. ¿Qué opina de Ecuador? ¿Qué espera mañana de Ecuador en el partido? Y si por la altura de Quito dosificará, manejará las energías Brasil, manejará los tiempos, es algo que están obligados a hacerlo. Não tem como manejar, não tem como articular no momento que a bola estiver em jogo. A intensidade dos movimentos e o nível de concentração tem que permanecer o mesmo. Entendo que o Equador vai acelerar o jogo, sim, porque é uma característica fazendo valer daquilo que é o seu local. Assim como nós, quando jogarmos em casa, a gente vai fazer valer, é normal e natural. Compete a nós estrategicamente tentar equilibrar isso. Como eu não vou te dizer. Tite, aqui, Raguai, Prazer do Norte. Desde que o jogo foi marcado aqui para aqui, muito se falou em altitude. O que é que você e a sua comissão técnica trabalhou em relação à altitude e como a seleção deve se comportar a 2.850 metros? A velocidade da bola, né, ela tem uma constância, ela é maior, eu não vou falar cientificamente aqui do porquê, e ajustes em relação a isso, passe no pé e jogar em 2 tempos, para que haja o domínio e depois. São 2 detalhes técnicos que eles são fundamentais, porque se tu tiver a bola no espaço, tu não vai pegar o time dela, daqui a pouco ela vai correr, tu não vai ter a condição de chegar. E a adaptação fisiológica, eu acho que o Fábio já falou, o médico em termos clínicos já passou também. El primer partido que tiene con la selección aquí en Quito, un reto importante también para usted como técnico. ¿Qué opinión tiene al respecto personalmente dirigiendo esa selección tan importante? Claro que é uma primeira vez, claro que é uma expectativa muito grande. Eu sou um ser humano tal qual todos vocês são. E não me eximo disso. Só que eu preparei minha vida toda para chegar nesse momento. Eu trabalhei muito para chegar aqui. E valorizo muito a minha chegada aqui. Respeito os outros lados, agora tenho as minhas ambições profissionais. Nós temos. Respeitamos e queremos que seja um grande jogo. E é isso que a gente vai querer proporcionar amanhã. Só dá licença, eu vou passar aqui na frente, por favor. José. Bem. Tite, até hoje, já faz acho que 4 anos, mais ou menos, está até hoje na sua conta, e aí você pode dizer se justamente ou não, a saída precoce do Marquinhos do Corinthians. Muita gente te cobra por isso e nos comentários aqui, o Tite vai colocar o Marquinhos como titular, depois de ter deixado ele sair do Corinthians. E além de você falar sobre o Marquinhos, e além dessa etapa que você já falou várias vezes, eu queria saber se ele se tornou um jogador melhor do que vocês todos imaginavam, né? Você viu ele no Olimpíada, o crescimento que ele teve na Europa e de que maneira ele se encaixa? Porque ele é melhor para essa posição do que os outros foram colocados, por exemplo. Eu entendo ali a tua pergunta, mas eu responder ela vai dar margem para diz que me diz que para... Eu já passei essa idade. Eu não tenho esse objetivo. Eu tenho de um grande jogador que nasceu no Corinthians, que fez uma Taça São Paulo extraordinária, que eu lancei, na verdade é que eu lancei, e que na sequência teve uma sequência profissional, aí todos aí. Eu só vou dizer uma coisa, eu não sou manager, eu não vendo e não compro ninguém, e eu não peço para comprar nem para vender ninguém, para estabelecer preço e valor de ninguém. Isso não é minha atribuição, isso não é atribuição de técnico, pelo menos eu não faço isso. Nunca fiz, não faço e não vou fazer. Desculpa. Você tem uma certa vivência já de clube, de muitos anos, acostumado com a pressão do clube, cobrando esse resultado, às vezes vai, a torcida que cobra, a diretoria. E aqui na seleção é uma experiência muito diferente, a cobrança muito intensa e sempre curto prazo, cabeça de projetos, mas você acredita que você está enxergando, você está vivendo uma certa boa vontade de todos os lados, você acha que está acontecendo isso, a sua chegada, seja de crítica, seja de torcida, você tem enxergado isso, escutado de alguém, você acha que isso está acontecendo e até que ponto isso favorece esse início de trabalho? Eu, desde o início da minha carreira, eu recebi uma foto do Guarani de Garibaldi, eu bem jovem como técnico.
E eu convivi a minha vida toda com essa pressão. A necessidade do resultado, ela foi lá. A minha cobrança interna, ela permanece a mesma. A diferença é, eu volto a dizer que hoje mais de 200 milhões de pessoas acompanham e torcem. Eu sei da minha responsabilidade, mas sei que eu tenho que ficar focado no meu trabalho. Se eu ficar atento a agradar a todos, eu não vou agradar ninguém. Então, tem uma forma de trabalhar, tem um jeito de trabalhar e procuro ser assim, autêntico dessa forma, sabendo que muitos não vão gostar, outros daqui a pouco sim. Gente aqui, boa noite. O trabalho, você está passando por um trabalho de construção de um time, que é sempre desafiador para qualquer técnico. Agora, essa construção, ela pega uma seleção que não está bem colocada nas eliminatórias, que decepcionou numa Copa América. Evidentemente, muitos desses jogadores gostariam de estar nessa situação. Como é que você viu nesses 3 dias a resposta desse grupo para esse trabalho de construção diante de uma situação que, por hora, é desfavorável? Sim, Paulo. Quando eu falei assim que eu tenho que me adaptar a esse momento e que não adianta ficar procurando o ideal. Esse é o momento e essa é a oportunidade. Potencializar o tempo. E ele foi feito nas relações pessoais, nos trabalhos de vídeo, nas orientações e na organização tática. Esse foi o sentido, por vezes, de fechar o treinamento. Ele teve esse componente também. Porque uma coisa são os nomes, a outra são os movimentos. Está falando aí, vai liberar os 2 laterais atacar ao mesmo tempo, ou tu vai fazer um só sair, o outro vai botar 3 atacantes, deixar eles, ou tu vai fazer flutuação? Tu vai tentar fazer esses ajustes, também levando em consideração aquilo que eles fazem nos seus clubes. E aí aquela pergunta linkada de que como é que vão ser os setores, tu tentar harmonizar. Esse foi o grande desafio nosso, Cleber. Esse foi o grande desafio nosso, tentar harmonizar e, ao mesmo tempo, passar um pouquinho de tranquilidade a eles. É fundamental, é fundamental. Em cima de toda a pressão da nossa posição, nós não estamos numa posição que nos deixe confortável e confiantes. Nós precisamos jogar um futebol consistente, para no final de um trabalho, ele poder ser bonito, ser plástico. São etapas, é inevitável essa situação. Tite, boa noite. Você teve apenas 3 treinos, tempo insuficiente para você passar todos os seus conceitos de jogo para um grupo de 23 jogadores. Nesses 3 treinos, qual foi o seu principal objetivo? O que você mais espera que os jogadores tenham absorvido? Alguns conceitos que são meus, eles são de muitas equipes do futebol brasileiro e das equipes europeias onde eles jogam. Por exemplo, eu falei em atacar com 6. O Palmeiras, líder do campeonato, ataca com 6 jogadores. A segunda equipe, o Atlético Mineiro, a segunda colocada, ataca com 6 jogadores. Ele varia os 2 médios prendendo com os 2 laterais avançados, e ou tu prende um lateral com o primeiro médio e 2 zagueiros e libera um outro meia para chegar. Vai. O Real, ele faz 3 centrais, 2 lados, 1 enfiado. O Liverpool faz 3 centrais, 2 de lado, 1 de flutuação, 1 pivô. O Barcelona faz 3 centrais, 2 de lado, 1 flutuação, 1 centro. Então, e ter aquilo que é a nossa característica, posse de bola, triangulação. 6 para atacar? Sim. Mas futebol construído, mais apoiado, com um jogo mais apoiado. Professor Tito, boa noite. Boa noite. Isso, senhor, o primeiro brasileiro para a Paraná. Isso só você para Curitiba, no corredor que eu subiu no Atlético. Eu tenho um respeito muito grande, porque tu não falou comigo da boca para fora, tu falou com o coração comigo. Estou repetindo com o coração. O senhor verifica o futebol. O senhor devolveu a ética ao futebol brasileiro. E por isso nós estamos muito gratos ao senhor. Nós vivemos um momento de autofagia no Brasil. O torcedor brasileiro não acredita em nada no futebol. Nós, jornalistas, passamos até dificuldades para mostrar alguma coisa. O senhor entende que o resultado dos Jogos Olímpicos, a medalha de ouro, e agora, com a sua entrada quase que em 1 ano, o senhor é um candidato a presidente do país. Não. Isso vai ajudar e vai recuperar esse autofagismo brasileiro? Primeiro, eu quero dizer que sou um cara com um monte de defeito.
mas que não tem vergonha nenhuma em assumir os seus defeitos e tentar corrigir. Agora eu tenho bastante, muito mais do que tu imagina. O grande legado que toda a seleção olímpica nos deu foi um espírito de equipe muito forte. Se nós conversamos, gente, já foram 7 convocados, teriam outros jogadores que poderiam ter sido convocados. O Luan, fiquei até a última hora dizendo, porra, cara, é o Luan, mas é só 23. Né? O Wallace, então tem uma série de jogadores que poderiam... Mas o que trouxe, o que busca da equipe formada da seleção? Um espírito de equipe competitivo muito forte, em que daqui a pouco, se o erro do companheiro acontecesse, estava alguém lá. E esse alguém era o maior astro técnico e que mostrou ser que foi o Neymar, fazendo ações de pressão, tal qual o primeiro gol contra o Honduras, ou de compensações, que faz parte. Quem faz parte de equipe sabe que para o comentarista, para o locutor, tu tem que ter todo um grupo de trabalho que te dê essa condição. O maior legado que a gente traz é esse. Depois a individualidade vai aparecer. Depois o talento aparece. Ora um, ora outro. Mas esse espírito de equipe a gente quer. Para ser um exemplo para o garoto, para dizer, pô, dá para trabalhar em equipe, dá para a gente avançar, dá para a gente crescer, dá para a gente aparecer cada um pouquinho, a gente tem um pouquinho de orgulho próprio, sim. Não sei se é autoestima, que lá, eu não sei o que dizer, mas a gente quer ser reconhecido, eu quero. Eu procuro isso. Nós todos. E trabalho em equipe, que depois vem, naturalmente vem. Mas agora tem um monte de defeito, cara. Mas não me pede para falar agora aqui também. Te esperando eu interrompi. Eu não saberia dizer o número exato de treinadores que eu já vi na sua situação, nesses mais de 40 anos, na véspera de uma estreia tão importante. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo, toda a sorte do mundo para você, porque Obrigado. O seu sucesso acaba sendo o sucesso de todos aqueles que trabalham no futebol. Mas eu quero me pegar uma palavrinha que você usou agora, quando analisou vários clubes importantes, que têm técnicos importantes, dirigindo jogadores que estão na sua seleção. Você usou muito a palavra apoiado. Um futebol mais apoiado, uma ação mais apoiada, um jogo mais apoiado. E é uma palavra que está na moda. Então, eu gostaria que você pudesse explicar o que exatamente quer dizer este jogo mais apoiado e qual a diferença que a gente possa imaginar do que vinha sendo jogado antes para o que vai ser jogado a partir de amanhã. O jogo apoiado, a ideia, a triangulações, o jogo mais curto. Por exemplo, o lado esquerdo vai ter Neymar, Marcelo e Renato. Esses jogadores aparecerem, darem essas opções para depois de uma jogada mais longa acontecer na sua sequência. Os dois zagueiros com o primeiro meio-campista, para ter um jogo mais curto, para abastecer a Dani, a William e Paulinho do lado direito, para terem, eu brinco às vezes com ele, para fazer chacrinha. Quando a gente joga, a gente faz uma peladinha, a gente vai fazer uma chacrinha, a gente faz um 2-1, a gente faz uma tabelinha, tem um monte de... Para ter esse jogo, porque é a nossa característica. Menos, e aquilo que eu acredito, menos da bola longa. A bola longa é um segundo estágio. A bola longa é abrir espaços para que tu possa usar desse artifício. Basicamente, essa é a ideia desse jogo mais construído. O time mais compacto, em termos de marcação compacto, com bola, alarga e incomprida para criar espaço. Sem bola, ajusta. Compacta, lateralmente e em profundidade. As 3 últimas perguntas, por favor. Tite, boa noite. Tite, os seus jogadores fizeram em seus clubes um trabalho especial para neutralizar a altitude, chegando somente 4 dias antes da partida de quinta-feira, em Quito. Câmeras hiperbáricas, por exemplo. O doutor podia falar, o Fábio Macedo podia colocar maior, mas o que eu tenho de informação, e eu como técnico também sei, professor de educação física, que quando são alturas medianas, e é o caso de Quito, não são alturas igual La Paz, de 3.600, tu perde um pouco, não é significativa a perda. Então, o que se busca? A adaptação em relação à velocidade da bola, uma adaptação técnico-tática em relação à adaptação física.
Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Favorece no tenerlo como titular por suspensión a Luis Antonio Valencia, por un lado, y lo ve a Ecuador fijo en el Mundial de Rusia 2018? Quique, por favor. A segunda parte, desculpa, eu não entendi. Si lo Do ve como Valência. candidato a Ecuador para estar en el Mundial. Claro que sim. A segunda parte, claro que sim. A pontuação e o desempenho do Equador tem credenciado isso. Né? Isso não retira a nossa ambição de vir aqui apresentar um grande jogo e vencer. Mas tem que reconhecer e saber que o outro lado das qualidades, das virtudes e do trabalho que vem fazendo, sim, absolutamente correto. É sim candidato para a Rússia. E está desempenhando e está com a pontuação para tal. O Valencia é um jogador experiente. É um jogador que faz a banda, que faz o extremo e que vai ter ele tem uma condição de bola parada, de câmbio, de uma melhor qualidade de passe. Não é o winger que antigamente ele era, mas um jogador mais cerebral. Mas sabe que também tem outras opções. O Enner pode jogar ali também. No West Ham ele joga assim, por vezes do lado esquerdo, por vezes do lado direito, tá certo? Então ele tem opções para poder jogar e a gente vai ficar atento de alguma forma. Oi, Tite. Boa noite. Tite, você não vai começar do zero, você vai começar abaixo do zero. Assim, né? Você já começa no Brasil em sexto, que não venceu fora de casa, contra um time que não perde em casa há 7 anos. Quer dizer, essa é a realidade. Por outro lado, o que o torcedor enxerga é um treinador que é uma aspiração popular, que chegou naturalmente ao cargo por tudo que fez ao longo da carreira. E eu te pergunto, você acha que criou-se, em função de tudo que você construiu na sua carreira, uma expectativa maior do que aquela que você pode oferecer em 3 dias? O silêncio talvez responda, Tina. Sim, sim. Mas ele é do jogo, ele é da vida. Talvez a expectativa venha, ela é. Mas, por outro lado, é bom porque as pessoas acreditam, as pessoas passam carinho, elas, daqui a pouco, de alguma forma, sabem que, cara, chegou alguém que não caiu do céu, e nem que ralou muito para chegar, e que perdeu muito para chegar, e que tomara que eu tenha a competência e a luz para poder, nesse primeiro trabalho, já começar legal, passando com uma boa orientação e com um bom desempenho. Mas eu sinto que é uma expectativa assim, um pouquinho acima de... Sinto. Ok, gente, muito obrigado.